Paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja, filho e filha do Deus Altíssimo. Hoje vamos meditar neste estudo bíblico. O nosso estudo bíblico é sobre vida. Nós fizemos o estudo 1, hoje é a continuação, o estudo bíblico 2, e vamos falar das adversidades da vida humana, segundo está escrito na palavra de Deus em Jó. Então a gente vai meditar misérias da vida humana. Jó capítulo 3. Jó capítulo 3 nos fala, resumo do capítulo 3 de Jó. Jó lamenta seu nascimento. Ele diz, Jó capítulo 3, um dos versículos, versículo 3. Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, um homem foi concebido. Lamenta sua infância. Jó lamenta sua infância a partir do versículo 11, capítulo 3, versículo 11. Por que não morri eu desde a madre, ou não expirei ao sair do ventre? Outro capítulo que fala abertamente é o versículo 16, diz assim, ou porque não fui escolhido como aborto, como os pequeninos que nunca viram a luz. Isso tudo é em Jó capítulo 3. Jó também, sua vida humana é lamentada. A partir do versículo 20 até o 26, ele vai fazer e vai indagar os porquês da vida. O porquê. Irmãs e irmãos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, o que estamos passando, o que estamos vivenciando, coopera para o nosso bem. Humanamente, carnalmente, nós não compreendemos, nós não entendemos, mas tudo aquilo é o trabalhar do Senhor Deus, é o trabalhar do Senhor Jesus Cristo, é o trabalhar do Senhor Espírito Santo para a nossa evolução espiritual para com Jesus Cristo. É degrau por degrau, é dia após dia, é uma aprovação após outra aprovação. Assim nós vamos de passinho em passinho, de passo a passo, de degrau em degrau, vamos sendo aprovados por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa miséria da vida humana, Jó foi um homem muito tentado. Nós sabemos como foi a vida de Jó, uma vida toda estruturada, uma vida toda organizada, uma vida toda abençoada com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, humanamente muito bem sucedido no casamento dele com a esposa, todos os filhos e filhas, todos prósperos, todos com saúde, todos abençoados. Jó, antes de qualquer pecado, antes de qualquer falha, antes de qualquer erro, já ia sacrificar para Deus. Se caso os filhos pecassem, se caso houvesse algum pecado, já estava antes aquele sacrifício pedindo perdão por todos os pecados, até o maligno chegar perante Deus e instigar a Deus sobre Jó. E assim Deus permitiu tudo o que aconteceu na vida de Jó, o maligno fazendo, menos tirar a vida de Jó. Mas tudo cooperou para Jó, porque quando Jó também foi aprovado nesse estreito, nessa adversidade, nessa grande aprovação, Deus também dobrou tudo para Jó, deu tudo em dobro para Jó. Claro, se Jó pudesse escolher, ele ia ficar satisfeito com o que ele já tinha, claro. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo que nós não tenhamos a compreensão na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da provação. Geralmente nós não temos essa compreensão. A gente sofre muito, sofre muito. Só bem depois de passado aquele sofrimento, aquela dor, aquela pressão, aquela opressão, é que a gente vem compreender mais um pouco, depois que passou aquele estreito.
E o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando no nosso interior, porque todo o trabalhar do Espírito Santo também, especialmente, é de dentro para fora, de dentro para fora, para a gente chegar à semelhança de Jesus Cristo, nosso amor, a nossa vida, a nossa fonte. Não tem a quem sofreu mais do que Jesus Cristo. Então, em Jó também, o capítulo 7, o versículo 1 e 2 do capítulo 7 diz assim: as dificuldades da vida. Não é penosa a vida dos homens sobre a terra? Jó indagando. Não são os seus dias como os dias de um jornaleiro, ou seja, passageiro. Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. Ou seja, o jornaleiro fez o trabalho dele, entregou todas as notícias, todos os jornais, vai receber o seu pagamento, fruto do seu trabalho. Então Jó também está dizendo que tudo é passageiro, que tudo é uma sombra. E nós sabemos que a nossa vida humana carnal, ela é apenas por um determinado tempo. Pode ser de 50 anos, pode ser de 60 anos, pode ser de 100 anos, pode ser de 110 anos, mas chega o dia de partir, assim como chegou o dia de vir. Só que ninguém é educado, é preparado desde a chegada, ensinando, educando como melhor viver para quando chegar a hora de partir a gente conseguir sim entrar nos céus. Pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Bendito, venha o bendito de meu Pai. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cruz do Calvário e o sangue precioso carmesim, possamos conseguir conquistar a coroa da vida, que é trocar esta vida humana carnal pela vida espiritual com o Senhor Jesus Cristo no céu. Colaborando, contribuindo com o reinado do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Espírito Santo aqui na terra, enquanto vida temos neste corpo físico, colaborando, contribuindo, facilitando, ensinando essa palavra com amor e em amor. A todos nós, a igreja e a quem ainda não sabe. Amém? Então ele diz, Jó, capítulo 14, o versículo é de 1 a 6. Jó fala dos males da vida. O homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Essa inquietação nós vemos para essa terra num corpo físico, que nós sabemos que o corpo físico é pecaminoso, o coração é corrupto, a concupiscência da carne. Então, há as inquietações da vida, mas em Jesus Cristo, que nos leva a Deus e que nos traz o seu Espírito Santo, é quem vai nos dando a verdadeira educação espiritual. E também educação para melhor vivermos nesta vida, mediante as aprovações da vida. O versículo 2 de Jó 14 diz, como a flor brota e se murcha e passa como a sombra e não permanece. Assim é a nossa vida. A gente vem, a gente luta, a gente estuda, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente erra, a gente peca, a gente falha. Quando estamos com Jesus mesmo, nos arrependemos de tudo, não fazemos mais e vivemos uma nova vida, uma novidade de vida com Jesus Cristo. Por meio do batismo, eu mergulho nas águas, eu morro com Jesus Cristo, aquela vida velha, a vida antiga, e renasço, ressurreição com Jesus Cristo, vida nova, vida com Jesus Cristo, segundo a mentalidade de Cristo. E é uma luta dia após dia. Agora somos o quê? Pecadores. Mas estamos querendo o quê? A remissão. Como? Não pecando mais. Fazendo um esforço grande para nos libertar de todo o mal. De vigiar, de orar, de jejuar, de meditar, de louvar, de agradecer. Para que a gente não caia em nenhuma cilada, em nenhuma tentação. É para que a gente seja filhinhos e filhinhas amadurecidos, alimentos sólidos, saindo do leitinho e chegando no alimento sólido,
que Deus nos dê, que Jesus Cristo nos dê, que o Espírito Santo de Deus nos dê. É assim a nossa oração diária. Maturidade espiritual também. Então, no versículo 3 de Jó 14 diz: E abres os teus olhos sobre este tal, e me trazes para o julgamento contigo, Jó indagando a Deus. Abri os meus olhos, me orientou, e ainda me trazes para julgamento contigo. São as adversidades, as aprovações que passamos, que vivenciamos. Mas vamos lutar firme, dia após dia, um passinho de cada vez, um degrau por vez, para a gente conseguir a vitória com Jesus Cristo. Toda vitória só é vitória com o Senhor Jesus Cristo. Tudo nessa terra é algo passageiro. Então toda riqueza, toda grandeza, toda beleza, toda saúde, sem Jesus Cristo se tornou vazio. Mas com Jesus Cristo tudo cheio, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de frutificação do Senhor Espírito Santo de Deus, porque nos esclarece como se desenvolver, como desenvolver uma boa obra e como colaborar, como ajudar o próximo. Em nome de Jesus, para o reino de Deus ficar lotado, o céu lotado de almas, de filhinhas e de filhinhos, como gosta de falar Paulo, em nome de Jesus. Versículo 4 de Jó 14. Quem tornará limpo o imundo? Ninguém. Mas nós sabemos que pelo estudo, humanamente ninguém, mas através do Senhor Jesus Cristo, sim. O Senhor Jesus Cristo, a cruz do Calvário, o sangue precioso carmesim. Só Jesus Cristo é que lava, é que limpa, é que cura, é que transforma, é que liberta. Por isso que ele diz, é preciso que eu vá, para que o Senhor Espírito Santo de Deus venha e habite em cada um de nós, nos convencendo do nosso pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus. O juiz é Jesus Cristo, habilitadíssimo. Então, a gente pode somar que Jesus limpa assim. É com o Salmo 51 no versículo 7. O Salmo 51 no versículo 7, vou só abrir aqui em Salmos, irmãos, só um minutinho. Salmo 51, estou só procurando aqui Salmo 51. Salmo 51, versículo 7. O Salmo 51, versículo 7 diz assim: Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo nos purifica, nos limpa. Jesus Cristo perdoa nossos pecados. Assim a gente se arrependendo verdadeiramente, confessando tudo ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos purifica. O Senhor Jesus Cristo, Filho amado, o Deus vivo, o Redentor, o Salvador, o Libertador. Sim, o nosso juiz. Na sua vinda Ele vem como juiz. Jesus Cristo está voltando, glórias a Deus. No versículo 5 de Jó 14, certamente os seus dias estão determinados e o número dos seus meses está contigo. Está tudo nas mãos de Deus, está tudo nas mãos de Jesus Cristo, está tudo nas mãos do Senhor Espírito Santo. Governo, comando, controle, condução, assim nós cremos, clamamos, rogamos assim, para ser assim todo o santo dia das nossas vidas. E tu lhe estabelece limites, é Deus que dá todos os limites, dos quais não passará. Uma observação, a nossa vida está fixada em Deus, então tudo é por meio da Santa Trindade, o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho e o Senhor Deus Espírito Santo. Tudo vamos consultar a Deus antes de fazer. Eu estou com essa vontade, esse desejo, essa perspectiva, essa fé. Vou consultar a Deus, vou dobrar meu joelho, vou orar, vou consultar Jesus Cristo, vou orar, vou consultar o Senhor Espírito Santo, vou orar. Se isso é o bem que o Senhor quer, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo.
O versículo 6 de Jó 14: se tu o deixares, ele deixará de ser. Enquanto isso, como o jornaleiro terá contentamento do seu dia. Então, Deus não pode nos deixar. O Espírito Santo de Deus não pode nos deixar. Jesus Cristo não pode nos deixar, porque essa vida gerada em nós é somente por meio do Senhor Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do Senhor Espírito Santo de Deus, que gera a vida em nós e em tudo que vamos fazer, que vamos orientar, que vamos ensinar, que vamos produzir. Só a vida em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. O resto é só aparência, é só uma sombra, é só um vácuo. É só desejos humanos carnais que rapidamente passa. Quem dá sustentabilidade é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Espírito Santo. Em nossa mente, em nosso ser interior e em nosso coração. Somente a Santa Trindade. A Santa Trindade, somente, exclusivamente, esperamos exclusivamente em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas, todas as coisas. Meu irmão, olhe, minha irmã, em Eclesiastes, todo o capítulo 1 de Eclesiastes e todo o capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão escrevendo. Então, Salomão diz, do versículo 1 até o versículo 11 de Eclesiastes, capítulo 1, ele diz que tudo é vaidade. Os irmãos, a irmã, vai ver que está tudo escrito dessa forma. Tudo é vaidade. Ele resume. Do versículo 12 ao versículo 18, ele vai falar a experiência do pregador. A experiência que ele vivenciou com tanto poder, com tanta sabedoria, com tanta riqueza. Quais foram as conclusões dele? Leia, medita em Eclesiastes, capítulo 1 todo. É pequeno o capítulo, rapidamente se lê, se absorve, se entende. Agora leia com calma. Toda a vida que vai estudar a Bíblia, meditar a Bíblia, não só como uma leitura rápida, mas como algo que nos instrui, que dá aprendizado, que dá valor. É um valor agregado dentro de nós. A gente estuda a Bíblia assim, valorizando cada palavra dentro do nosso interior, até nós nos tornamos o quê? Uma Bíblia impressa. Em nós. Aleluias. Todas as irmãs, todos os irmãos. Isso é que é maravilha. Todos. É para todos que eu quero. Ele diz também, vaidade das possessões do que a pessoa adquire, do que a pessoa conquista, compra. Está lá do 1 ao 2. Isso é tudo em Eclesiastes capítulo 2, agora. Vaidade da sabedoria, Eclesiastes capítulo 2, do 12, versículo ao 17. Ele vai falar da vaidade, do saber, do conhecimento. Eclesiastes 2, vaidade do trabalho, aquele trabalho exponencial, aquele trabalho produtivo, aquele trabalho que gerando riquezas. Ele vai falar da vaidade, que tudo é vaidade do trabalho, do versículo 18 ao 26. Então, Eclesiastes capítulo 1 e capítulo 2 vem falar dessas vaidades. Então, eu estou agregando valor com Eclesiastes, por quê? Porque se toda essa sabedoria, esse governo, esse comando, essa saúde, essa vida, essa vitalidade, esse dinheiro, esses recursos financeiros, se não for empregado para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo de Deus, tudo se transforma numa grande vaidade humana, carnal, que tudo é passageiro, como as flores do campo. Linda, maravilhosa, cheirosa, vê o vento, foi. Expirou. Então, tudo que Deus nos dá, saúde, sabedoria, inteligência, capacitação, condições financeiras, tudo para empregar para uma frutificação para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo de Deus. Para quando a gente partir, a gente for, Deus também levanta outras irmãs, outros irmãos, a família, para dar continuidade, uma obra linda, viva do Senhor Deus. Olha o tanto que Davi trabalhou, Salomão herdou. Mas olhe como Salomão terminou, né? Então, toda a nossa riqueza, todos os nossos propósitos, toda a sabedoria, vamos empregar também, não só para as nossas vidas pessoais, não só para a nossa família. Claro que devemos desfrutar, vivenciar esse bem, essa lindeza,
essa bênção, essa produtividade, essa bênção espiritual e uma bênção também financeira. Vivenciar bem, desfrutar bem, abençoar nossa família, mas também abençoar o próximo, trabalhando, frutificando a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo, beneficiando a muitos, para que isso nunca se torne somente vaidade, vaidade de vaidade, vácuo, algo passageiro, algo que rapidamente se acaba. Não, a gente vai, mas a obra continua. E Deus levanta outros. E aquela obra linda, maravilhosa, vai frutificando, frutificando para Deus. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Tudo vem de Jesus Cristo e tudo volta para Jesus Cristo. Tudo vem do Espírito Santo e tudo volta para o Espírito Santo. Essa é a meditação de hoje. Meditamos em Miséria da Vida Humana, todo o Jó capítulo 3. Jó capítulo 7, versículo 1 e 2, as dificuldades da vida. Jó capítulo 14, versículo de 1 a 6. Jó fala dos males da vida. E Eclesiastes, o capítulo 1 e o capítulo 2, vai falar que tudo é vaidade. A experiência do pregador, ele vai falar das coisas de vaidade, vai falar das vaidades das possessões. Já em Eclesiástico 2, a vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho. Então, minha irmã, meu irmão, que eu e você, tudo serve para mim, tudo serve para você. Possamos frutificar bem para o reino, para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo, que é quem nos sustenta nessa vida, é quem dá vida, é quem dá saúde, é quem dá os recursos, é quem dá a maneira, a forma de vivermos e de superar as adversidades da vida e de superar todas as aprovações, inclusive vencê-las, mas vencer com Cristo, não é com a nossa força própria, não é com a força do braço, não é com pessoas se amontoando, né? O mundo se amontoa um com o outro e um acorda com o outro e todos juntos vão, não. É com Deus, dobrando o joelho, orando, meditando na palavra, jejuando, consultando a Deus, clamando pelo sangue de Jesus Cristo pelas nossas vidas, para Deus nos dar a libertação, o livramento e nos ajudar, nos socorrer, nos auxiliar, para nós nos tornarmos uma obra viva do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Espírito Santo de Deus, e assim abençoar milhares, a milhares, a milhares, a milhares, e abençoar nações, 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 em nome do Senhor Jesus. Essa é a grande riqueza, abençoar milhares, 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 milhares. Glórias, isso é um trabalho lindo, fazer o bem. Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Deus Pai, Senhor Deus Jesus Cristo, Senhor Deus, Deus Espírito Santo de Deus, nos dê a sabedoria, a inteligência, a capacitação, a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo, a vida do Espírito Santo, para melhor frutificarmos para o seu reino. Faça de nós a sua obra viva. Nos abençoe, nos liberte de todo mal, nos livre de todo mal. Sim, nos blinda de todo mal, nos dá o conhecimento verdadeiro para obedecermos a Deus, obedecermos a Jesus Cristo, obedecermos ao Senhor Espírito Santo de Deus, ao Senhor Deus Papai, soberano Deus, ao Senhor Deus Filho Jesus Cristo, ao Senhor Espírito Santo de Deus, obedecer em amor e com compreensão. Que assim seja, cada filhinho e cada filhinha. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo bíblico que se chama vida. Estudo bíblico se chama vida. E quem gera essa vida é o soberano Deus. É o soberano Jesus Cristo. É o soberano Espírito Santo de Deus. Aleluias. Até amanhã com continuidade deste estudo. Amém. Deus seja louvado. Jesus Cristo seja louvado. O Espírito Santo de Deus seja louvado e glorificado. Amém.